Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo aqui do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre gestão de relacionamento. Como você se relaciona com o seu cliente, como conquistar esse cliente, mantê-lo consumindo o produto que você coloca no mercado, consumindo o serviço que você realiza. Para conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos Agnaldo Lima, que é profissional de marketing, professor de graduação e pós-graduação, e também autor do livro Como Conquistar, Fidelizar e Recuperar Clientes, Gestão do Relacionamento, que traz casos e questões para treinamento e desenvolvimento de equipes e que foi publicado pela editora Atlas. Agnaldo Lima, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Eu que agradeço, bom dia, fico à disposição. Agnaldo Lima, nosso assunto aqui claramente é o relacionamento com os clientes. Você, pelo que eu pude perceber no livro, você trabalha com 3 pilares: entender, preparar e agir. É o mesmo que preparar, apontar e fogo? É, essa metáfora é muito boa. O o entender, preparar e agir que nós propomos no livro é essa ideia, porque os livros hoje, os cursos de relacionamento com o cliente, eles tratam muito sobre conceitos, casos, como que a empresa se relaciona e desenvolve esse relacionamento. Essa é a parte do entender. Agora, existe um outro 2 passos além, que é preparar a casa, preparar a empresa, sistemas, equipes e depois agir, fazer isso se tornar realidade efetivamente nas ações da empresa com seu cliente. Uma coisa é entender o conceito, uma coisa é ler o livro, uma coisa é participar do curso, da palestra. A outra coisa é entender a estrutura que se tem para se tornar isso prático, fazer isso se tornar realidade. Quer dizer, cliente não se conquista por acaso, cliente se conquista planejando. Planejando, evidentemente. Até pode acontecer de um cliente ou outro se deparar com um produto em algum lugar, comprar, gostar e passar a conhecer aquela empresa. Mas isso são situações muito pontuais. Em regra, as empresas que são perenes e são líderes de mercado, eles têm esse trabalho da gestão do relacionamento muito bem conduzido. E conquistar clientes é diferente de manter clientes? Exigem estratégias diferentes? A parte da conquista é a parte mais difícil, onde se leva o cliente a experimentar de fato o produto ou serviço. E isso cada dia mais caro. Por quê? Porque a comunicação se torna cada vez mais complexa, o meio para se chegar até o cliente se torna cada vez mais interessante, mais desafiador. São muitos canais de TV, muitas, enfim, sites, redes sociais, são muitos meios para se chegar no cliente, o custo não é baixo, muitos concorrentes. Hoje, em média, uma pessoa é submetida a 1.000 a 1.500, entre 1.000 e 1.500 mensagens comerciais por dia, ou seja, tem sempre alguém querendo o cliente que você também quer. Então esse trabalho da conquista, ele é muito mais exige muito mais da empresa. Depois que o cliente já faz parte, já teve um contato, já experimentou o serviço, é muito mais fácil manter esse relacionamento com ele a fim de segurá-lo, do que buscar novos clientes, embora não anule a necessidade de se buscar novos clientes. Aliás, a pergunta aqui da Ana Paula, nossa ouvinte internauta, é muito objetiva. Como conquistar um cliente? Pois é, todo mundo gostaria de saber isso, né. Os desafios são enormes, né. Primeiro, qual é o público-alvo? A primeira resposta fundamental a primeira pergunta fundamental é essa: "Qual é o público-alvo?". Eu estive num evento certo dia e uma das participantes do evento me perguntou: "Olha, como é que eu faço para promover a minha empresa?". Eu falei: "Do que é a tua empresa?". "É uma agência de turismo, estou investindo nisso, é o momento". Falei: "Interessante, qual é o público que você quer atingir?". "Todo mundo que quer viajar". Eu falei: "Ah, não, todo mundo não é teu cliente". "Qual é o teu cliente?". "Existem as viagens corporativas, existem as viagens de família, existem o público jovem que buscam uma forma diferente". Então, para começar o processo de conquista do cliente, tem que acertar qual é o público-alvo, qual é o teu perfil, entender. Não dá para fazer tudo para todos, senão se torna mais um no mercado. Eu preciso me tornar melhor para algum público especificamente. E qual é o momento em que você define quem é o seu público-alvo? Qual é a estratégia utilizada para ter essa definição, saber exatamente quem é este público? No momento, assim, existem várias esferas. Para quem está iniciando um novo negócio, é no plano de negócio que ele vai estabelecer quem ele vai atender. Uma empresa já consolidada, já atuante, se ela vai lançar um produto novo, vai melhorar um produto ou quer revitalizar o produto, ela tem que fazer
a reavaliação de quem é de fato o teu público-alvo. É nesse momento em que ela vai se estabelecer. Por exemplo, um exemplo simples, alguém que vai fabricar tintas, por exemplo, ele não vai colocar tinta no mercado achando que todo mundo vai comprar a tinta dele. Existe o pequeno construtor, o grande construtor, existe o usuário doméstico. Ele precisa se estabelecer para algum desses públicos para oferecer os valores que esse público espera dele. O que que é preponderante, para que eu defina qual é o meu público-alvo? É o preço para o qual vou trabalhar, a qualidade do produto? O que que eu devo levar em consideração? Todos esses fatores. A capacidade do o que o público espera, o poder aquisitivo, aonde ele espera encontrar. Então, por exemplo, o pequeno construtor, evidentemente, a gente vai encontrar o pedreiro. Falando aí no caso da tinta, nós vamos encontrar mais nas periferias, nas pequenas lojas de materiais de construção. Os grandes construtores já têm um perfil diferente, já é um tratamento com força de vendas, visitando no escritório, oferecendo algo diferente. Tem disposição para pagar mais do que o outro. Então é nesse momento que se estabelece, é analisando o perfil do público. Hoje recebemos aqui no Mundo Corporativo Agnaldo Lima, profissional na área de marketing e autor do livro Como Conquistar, Fidelizar e Recuperar Clientes. Pergunta do Jefferson, nosso ouvinte internauta, o que é mais difícil no momento de conquistar um cliente? Não existe um ponto objetivo que defina, é aqui que você vai acertar o momento da conquista. Isso é o que nós chamamos de momento mágico, é o momento em que você tem a oportunidade de falar com o cliente. Quando um cliente ele está conhecendo a empresa, o produto, o serviço, ele não tem nenhum compromisso com essa marca. Então ele observa tudo, o atendimento, a forma em que ele é recebido, a proposta que é oferecida, o prazo, se são os prazos são cumpridos, qual é a disposição do atendente, enfim, todos os pontos é avaliado. E a disposição dele em deixar esse negócio é muito maior do que aquele que já é cliente da empresa. Então, o conjunto todo é o que nós chamamos aí de gap, é a lacuna que existe entre a expectativa criada pelo cliente e o valor percebido depois de fechar o negócio. Ou seja, a expectativa em que eu crio quando eu entro numa concessionária para adquirir um veículo e o conjunto de valores que são entregues, ou seja, a forma em que eu fui recebido, a assistência que eu recebi, as informações que eu obtive, enfim, tudo isso é esse conjunto que consolida a conquista do cliente. Nós agora há pouco, aqui no Mundo Corporativo, falamos sobre estratégias diferentes para conquistar e para manter clientes, são instantes diferentes no seu relacionamento com o público. Aí eu lhe pergunto o seguinte: hoje em dia as empresas se esforçam mais para conquistar do que para manter os clientes? Olha, existe os grupos, né, as empresas mais consolidadas hoje já têm um trabalho muito mais efetivo no relacionamento com o cliente. As empresas iniciantes, evidentemente, até por força de ser iniciante, têm que trabalhar mais na conquista. Mas ainda uma grande parcela não consegue estabelecer a diferença entre manter e conquistar. E quase todas as ações de marketing, estabelecer uma comunicação, uma mala direta, um anúncio, para consolidar uma força de venda, a visualização quase sempre é na conquista do cliente. Até os que já são clientes são tratados como se fosse um cliente novo. Isso eu considero um erro estratégico. Porque o cliente que é da casa recebe, já tem uma relação, tem que ter um tratamento diferente. Mas ainda quase todo o foco é voltado para a conquista, que é mais caro, inclusive, do que manter o cliente. Aliás, qual é o valor de um cliente? Como definir isso? Então, o valor de um cliente esse é um outro ponto que acontece muito, que as negociações entendem muito o valor daquela negociação, daquele momento. Se o cliente está comprando um carro, um apartamento ou comprando uma TV, qual é o valor envolvido naquela transação? É Mas quanto ele tirou do bolso para pagar. essa é a percepção atual, mas o cliente ele deve ser visto como no decorrer da sua vida, o tempo de relacionamento que ele pode manter com a empresa. Assim, num exemplo muito simples, mas que ajuda bastante na reflexão, imagine que um supermercado, por exemplo, de médio porte, perceba que o cliente médio dele gaste R$ 600 por mês no seu supermercado. Em um ano, esse cliente gasta, então, R$ 7.200. Em 10 anos, 72.000. Se ele tiver um grupo de 500 clientes, nessas condições, o faturamento dele dos próximos 10 anos será de R$ 36 milhões. Então, essa é a visão que ele tem que ter na hora de estabelecer o padrão de relacionamento e de serviço para o cliente. Então, não é só aquele valor envolvido no momento da negociação, mas quanto o cliente pode render no decorrer da sua vida. Por exemplo, um plano de saúde é para a vida toda, TV a cabo é para a vida toda, uma empresa que vai oferecer caixas de papelão
para um fabricante, pode ser uma relação de muitos anos. Então ele tem que observar esse relacionamento como um todo, não só aquela transação, aquele valor envolvido na transação no momento. Agora, então me ajude a entender, qual é a importância de eu saber identificar qual é o valor do meu cliente. Se aparentemente o que eu preciso dele é que ele continue sendo meu cliente, por que que eu preciso medir isso? Para desenvolver todo o padrão de trabalho. Então, como de uma forma prática, eu sou fabricante de caixa de papelão e vou fazer contato com um fabricante aí de alguma coisa que precisa do papelão para embalar os seus produtos para, enfim, distribuir no mercado. No momento em que qual é a demanda que ele tem por mês? Eu vou entender isso num certo momento. Essa é a demanda por mês, então por ano ele vai ter uma demanda e nos próximos 10 anos ele vai ter uma outra demanda. Eu preciso entender qual é a capacidade desse cliente nos próximos anos e quanto tempo a gente pode manter essa relação. Porque o meu lucro não precisa acontecer agora, nessa transação imediata. Eu preciso enxergar esse cliente como alguém com uma visão de longo prazo. Então isso vai me dar parâmetro para estabelecer qual é o padrão de relacionamento, de atendimento, de cuidado que eu tenho ter com esse cliente. Ao invés de colocar um vendedor agressivo que vai arrancar esse pedido a qualquer custo e depois nunca mais vai ser recebido pelo cliente, eu preciso colocar alguém que entenda, que ofereça valor e que dê uma assessoria, um suporte para o cliente. Ou seja, a gente tem que entender o valor do cliente em todo o seu ciclo de vida. Em seu ciclo de vida. Isso é fundamental, Isso né? é fundamental. Pergunta da ouvinte internauta Sheila: o lojista usa estratégia diferente em suas lojas de rua ou em suas lojas de shopping? Olha, eu não tenho nenhuma informação precisa acerca disso, assim, só algumas percepções a partir de coisas que são divulgadas. Mas eu não entendo que haja uma diferenciação não, até porque o varejo, são poucas redes que têm realmente um trabalho de relacionamento com o cliente. Na maior parte delas, elas cuidam de ambiente e de pessoas para atender e esperam o cliente entrar na loja. Não existe um trabalho de busca do cliente. Então, tanto no shopping ou dentro do shopping ou na rua, o conceito parece ser igual. Agora, então, deixa eu compreender melhor essa ideia em relação ao lojista. Porque quando ele constrói lá, ele monta a sua vitrine, quando ele faz uma publicidade, ele não está trazendo, buscando, procurando o seu cliente, ele não está chamando o cliente? Tá chamando, mas usando como único canal, quase a maior parte deles, o local em que ele está estabelecido. Existem muitas formas de se buscar os clientes. Por exemplo, as redes sociais. Deve existir um grupo lá muito que gosta de tecnologia. Eu tenho uma loja de celular, eu posso, pelas redes sociais, tentar me aproximar desse público e criar movimento para minha loja. Como eu posso também criar sites, criar blogs e outros meios de comunicação para atingir um público maior que não só aquele que passa em frente à minha loja. Então, ainda grande parte do varejo se comporta assim, ele cria a loja e espera o cliente entrar e usa, evidentemente, o espaço da loja para colocar ali uma chamada, colocar um cartaz, fazer alguma promoção especificamente. Mas a ideia é que a concorrência é cada vez maior e mais acirrada. Então, eu tenho que buscar o cliente, criar motivos para que ele venha até a minha loja. E nesse ponto, shopping, loja do shopping, a loja de rua, tem o mesmo comportamento. Bom, então você está mostrando claramente o seguinte, que é um erro estratégico dos responsáveis por esses estabelecimentos comerciais, por essas lojas, agir dessa maneira. Eles deveriam mudar o seu comportamento. Eu não chamaria de erro, porque algumas lojas, por exemplo, que têm marcas consolidadas, ela já atrai o cliente. Só o fato de se estabelecer num lugar já cria por si só um movimento maior. Mas, sobretudo, aquelas que ainda não têm um espaço consolidado, elas precisam ir além do espaço da localização. Quer dizer, criar um trabalho mais abrangente de levar o cliente até a sua loja por vários meios, né? Aí, desde o tradicional anúncio, plano de mídia, até uma interatividade pela internet, como é hoje. Agnaldo Lima, nós agora há pouco falamos aqui quanto vale ou qual o valor de um cliente. Certo. Qual é o valor de perder um cliente? É o mesmo valor de tê-lo, né. Ou seja, em média, no setor automotivo, por exemplo, um cliente ele troca de carro a cada 4 anos. Então, se ele compra carro durante 40 anos da vida dele, pelo menos 10 carros ele vai trocar. Se cada vez que ele trocar o carro, ele oferecer para a empresa um lucro de R$ 10.000, então daí dá para se fazer a conta em quanto ela vai perder R$ 100.000 com esse cliente no decorrer da vida. Então, se ela perde o cliente, são R$ 100.000, assim, usando um exemplo simples, que ela vai perder nos próximos anos. Porque ainda tem o quanto você investiu para ter aquele cliente e o quanto você terá de investir para reconquistá-lo ou substituí-lo por um outro. Ou substituí-lo. E reconquistar
todos os dados que temos aí, não são muitos, nós não temos muitas informações acerca desse tipo de relacionamento, assim, pelo menos na nossa realidade. Quase sempre a gente recorre às pesquisas americanas. Mas nas pesquisas americanas diz que o cliente que deixou de fazer negócio é uma fonte muito melhor para a empresa do que aqueles que ainda não têm nenhum relacionamento com ela. Ou seja, desenvolver uma ação ou ações para recuperar clientes é mais eficiente do que buscar novos clientes. Você tem no livro Como Conquistar, Fidelizar e Recuperar Clientes alguns exemplos, inclusive de empresas que foram lá reativar o seu cadastro, né? Trazer aquele cliente que estava inativo, que eu acho que talvez seja um bom exemplo para que a gente tenha uma ideia desse trabalho da reconquista. É, tem um exemplo de uma distribuidora de papel. Porque o que acontece? Na década de 90 foi uma febre do marketing de relacionamento. Então só se falava em CRM, mas o CRM, no nosso caso, ficou muito alinhado com a tecnologia. Instalar um software para se cadastrar o cliente, acompanhar o histórico de contatos dele, mas essa informação vai para um banco de dados e precisa ser utilizada. Então, uma coisa é eu acompanhar o relacionamento com o cliente, todas as vezes que ele entra em contato, que ele sugere, que ele reclama, que ele faz um pedido, eu acompanhar isso. A outra é fazer o uso estratégico dessas informações. Nesse exemplo que nós colocamos no livro, a distribuidora fez isso. Ela fez uma análise e percebeu que 1.200 clientes da sua carteira já tinham deixado de fazer negócio há bastante tempo. Então, ela promoveu uma ação específica para isso. E foi interessante porque ela criou, nesse caso, uma bolsa em que ela mandava uma parte, eu não, assim, não me vem à mente o caso claro agora, mas ela mandou um acessório da bolsa. E aí ele teria o segundo acessório fazendo o agendamento da visita, para facilitar que ela recebesse então o representante, que levaria em mãos essa outra parte do presente. E nesse momento ele faria, evidentemente, toda a reaproximação. E ela conseguiu um índice de 35% de retorno desses clientes. Nosso convidado aqui no Mundo Corporativo é o autor do livro Como Conquistar, Fidelizar e Recuperar Clientes, o Agnaldo Lima. E o nosso assunto, gestão de relacionamento. Agnaldo, pergunta do ouvinte internauta Vander. Aliás, duas perguntas. Levando em consideração o índice de mortalidade das empresas brasileiras, pode-se afirmar que poucos empreendedores fazem as pesquisas? E segunda, qual é a importância do ponto para o sucesso do negócio? Respondendo à primeira pergunta, esse dado é aberto aí pelo Sebrae, essa informação, que as empresas que fecham antes de completar o segundo ano de vida, ela nem sequer pensou num plano de negócio. Isso é da cabeça da pessoa. Eles trabalham há tanto tempo numa empresa, de repente é um executivo, resolve sair, montar uma consultoria e simplesmente monta uma consultoria achando que o mundo vem atrás dele. E não é assim que acontece. Ele precisa estabelecer o plano de negócio, é o norte, para onde ele vai, como ele vai. A outra questão, Ponto de vendas. o Qual a importância do ponto comercial na abertura de um negócio? no caso, o ponto comercial, são 2 situações, né. Para o varejo, diz aí os especialistas que existem 5 passos que determinam o sucesso de uma loja, que é a localização, 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 localização e localização. Agora, se é um escritório, isso talvez não tenha a mesma força, né, tem é diferente. Então eu vou montar um escritório de consultoria ou, estar próximo a Paulista ou no Morumbi, talvez não faça muita diferença, mas no caso do varejo é ponto fundamental. O ponto comercial é fator crítico de sucesso. Essa escolha determina o primeiro passo de tudo. Nós já falamos hoje aqui sobre a ideia de conquistar e manter clientes. Mas o Luiz Antônio, que é nosso ouvinte internauta, pergunta o seguinte: a diferença em conquistar e manter um cliente empresa, ou seja, um outro parceiro comercial, né, uma empresa, e um cliente ser humano? É, uma A pergunta. estratégia para conquistar uma empresa é a mesma estratégia para conquistar um cliente, que é apenas um consumidor, um ser humano, como ele chama a atenção aqui? Deixa eu ver se eu entendi, ele está se referindo àquilo que nós chamamos de B2C, que é da empresa para o Exatamente. consumidor ou da empresa para a empresa. São caminhos diferentes. Geralmente as relações entre empresas envolve valores maiores. E o desafio é maior. Agendamento da visita, ser recebido pelo comprador, levar uma boa proposta. Talvez o custo envolvido na conquista do cliente empresa seja maior e demande mais tempo, mas o retorno também vai ser maior. Agora, o cliente, o consumidor final, depende muito do tipo de produto. Então, se eu estou buscando um cliente
para compra de apartamentos, por exemplo, ele pode demorar um pouco mais e o retorno vai valer a pena. Agora, se é uma loja para vender sapatos, então eu não posso ter grandes dispêndios nisso daí, porque o retorno também não é grande. Agora, em regra, não existe uma definição. Eu não conseguiria dizer para ele se é mais difícil um ou outro. Eu sei que de empresa para empresa demanda muito mais tempo, o trabalho tem que ser bem mais profissional e tem que ter uma continuidade. No caso do consumidor, depende muito do setor, o produto que ele distribua. O Leandro pergunta sobre o crescimento da classe C. É possível afirmar que algo de diferente está sendo feito para conquistar e manter essas pessoas? Elas estão buscando apenas o novo, o preço, o que elas buscam? Existe aí um momento interessante, até tem um autor francês chamado Gilles Lipovetsky, se salvo algum erro de pronúncia, ele escreveu um livro chamado Felicidade Paradoxal, que é uma leitura muito boa, e ele trata do perfil, o consumo, né, faz um tratado do consumo no século XX. E ele chega a uma conclusão que é perceptível aqui também no nosso país, de que o consumidor ele já não quer imitar o imitável, a redundância aí é necessária, porque antes era observado que quem era da classe C e D, ele queria obter produtos e serviços iguais aos que pertencem às classes A e B. Por isso as propagandas usam essas personalidades todas para fazer, ó, difundir o teu produto. Hoje parece que eles querem exercer a própria singularidade. Olha, eu quero ser eu, independente do que eles consumam. Mas não existem ainda informações muito claras. Mas uma coisa é certa: a classe C vem estabelecendo um ponto dela. Ou seja, eu não quero ser igual, eu quero ser eu. E isso faz muita diferença. Na hora de colocar um carro, não é porque toda a classe A compra esse veículo. Eu quero esse veículo porque eu gosto de velocidade, porque eu gosto de esporte radical, porque eu sou mais conservador. Então está muito mais ligado ao perfil, ao desenho da personalidade da pessoa do que necessariamente tentar imitar o que o outro faz. Aguinaldo Lima, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco aqui em mais um capítulo do Mundo Corporativo. Muito obrigado Eu e que até uma nova agradeço. oportunidade. Tá, muito obrigado. Hoje nós recebemos aqui no Mundo Corporativo o Aguinaldo Lima, profissional de marketing, professor de pós-graduação na área de marketing e autor do livro Como Conquistar, Fidelizar e Recuperar Clientes, lançado pela editora Atlas. Esta entrevista está à sua disposição na internet, no site cbn.com.br ou no meu blog, o blog do Milton Jung, onde você pode fazer comentários e deixar também algumas sugestões. Se gostou da entrevista, recomende aos seus amigos nas redes sociais. Participaram deste Mundo Corporativo o Paulo Rodolfo, a Juliana Paiva e o Ernesto Foschi. Semana que vem tem mais.